Olá, prof, tudo bem contigo? Que bom te encontrar aqui de novo. E agora nós estamos na orientação da aula de número 11.3. Existem aí algumas atividades para a gente aplicar com os nossos estudantes e eu conto mais uma vez com a tua participação, com a tua motivação, com o teu entusiasmo, que tem sido assim maravilhoso. Tenho recebido aí diversos registros e, claro, não existiria, eu sempre falo, não existiria uma professora Iris aqui desse lado se não tivesse você, professor presencial aí do outro, fazendo aí essa conexão, essa parceria muito boa no componente de educação física. Então, meu muito obrigada, grata de coração, tá bom? Então, vamos iniciar aí essa nossa orientação, vamos ver o que nós temos aí para ela? Então, me acompanha nesse slide. Olha só, estamos na aula 11.3, certo? E nessa aula 11.3, nessa orientação didática 11.3, eu falei aí na temática da aula 11 sobre o quê? Sobre a energia para a atividade física e o esporte. E eu solicitei para que os nossos estudantes também observassem, pesquisassem um pouco mais. É uma temática bem abrangente, né? Ela vai despertar mais curiosidade, isso é normal, isso é muito bom, isso é interessante, tá? Te lembro aqui que a nossa aula ela é dividida em 3 momentos. O primeiro momento ele é mais conceitual, né? A parte teórica. Na sequência, faço aqui a revisão, a correção dos exercícios e aí chegamos nesse último momento aqui, que agora nós estamos trocando essa ideia, que é a parte prática, a parte procedimental, tá? A ideia é fazer essas práticas, essas atividades com os nossos estudantes dentro de um tempo aí de 35 minutos, tá bom? E, Prof. Iris, qual é o objetivo da aprendizagem para essa aula para o nosso estudante? Então, é o seguinte, o objetivo dessa aprendizagem será com que o nosso estudante consiga analisar essas relações entre as práticas corporais e a saúde e, a partir da perspectiva da saúde e do lazer, como um valor pessoal e social, ele consiga fazer essas ligações de conhecimento. Em especial, que ele consiga aí reconhecer as respostas metabólicas que são desencadeadas com o exercício físico e com o esporte e os sistemas de energias que são envolvidos, tá bom? Então, quando ele estiver fazendo as práticas sugeridas, ele vai começar a observar um pouco mais. Eu estou me sentindo um pouco mais cansado, estou me sentindo um pouco mais ofegante. Não, tá leve, tá tranquilo, né? Então, qual é a percepção desse nosso estudante com relação à prática que ele está realizando? Para isso, importante te lembrar aqui a respeito dessa sequência didática. Então, no primeiro momento aqui dos 35 minutos, prof, a gente vai trabalhar o quê? A contextualização dessa aula. Então, eu vou trazer algum questionamento, eu vou trazer aí alguma abordagem que tenha ficado, eu vou entrar aqui nesse slide para a gente conversar mais um pouquinho mais de pertinho. Eu vou fazer com que o meu estudante, ele consiga perceber, através aí dessa minha aula, né, essas conexões e trazer algumas dúvidas que faz parte desse processo do ensino-aprendizagem. Então, esse é o primeiro momento aí da nossa aula, os primeiros 5 minutos, para instigar, para provocar, para questioná-lo, tá tudo certo, tá bom? Depois, eu entro aqui nesse segundo momento. Nesse segundo momento, o que a gente vai trabalhar? A prática, né, de fato. Então, eu vou ter aí 25 minutos para conduzir essas práticas, para que os nossos alunos possam, nossos estudantes, eles possam aí vivenciar aí a proposta aí das atividades que foram trazidas para a aula, né? Fazer essa conexão desse conhecimento, vivenciar. Então, a vivência e a experimentação vão acontecer nesse segundo momento. E, por último, não menos importante, o nosso estudante vai agora refletir sobre todo esse processo, já vai conseguir responder algumas perguntas através aí desse pré-conhecimento teórico, dessa vivência, experimentação, e aqui ele já faz essa conexão, tá bom?
Então eu tenho mais 5 minutos aí para essa nossa roda final. Te lembro aí, prof, que a nossa aula ela é composta aí desses 3 momentos, que é o quê? Abordagem conceitual, abordagem procedimental e abordagem atitudinal, certo? Lembro que passa todo esse conteúdo, toda essa temática, todas as nossas aulas, passa pelos pilares da educação. Os pilares da educação trabalham 4 vertentes, em que nosso estudante tem que aprender a conhecer, precisa aprender a fazer, aprender a conviver e, por último, não menos importante, aprender a ser, que é aquela ideia do protagonismo, né? Do tirar de dentro da sala de aula e levar para o seu contexto social, levar para a sua casa, levar para a sociedade, levar para onde ele convive, certo? Muito bem. E aí, para a proposta para essa aula de hoje, trago a ideia de diversos materiais. E antes de falar sobre a listagem dos materiais, também preciso te lembrar que esses materiais são sugeridos. Se você perceber aí que há uma necessidade de fazer troca, adaptação, mas sem perder o foco, né, da habilidade que quer se trabalhar com o estudante, da proposta do objetivo de aprendizagem que se quer trabalhar com o estudante, não tem problema nenhum. Faça as devidas adaptações, faça aquilo que for necessário, mas sempre envolvendo e incluindo aí todos os nossos estudantes, independente de deficiência, independente aí de capacidades físicas, independente do que for, mas envolva-os, tá? Façam com que todos se sintam integrantes aí realmente da turma e das práticas das aulas de educação física, certo? A educação física tem essa vertente muito grande, muito forte aí, e eu preciso muito desse teu auxílio nesse sentido. Então, como sugestão de materiais, pode-se utilizar um caderno de bordo, rótulos, tá, nutricionais, de diversos produtos alimentícios, caneta, canetinha, lápis, coloridos ou não, celular, materiais esportivos diversos, o que tiver na escola tá valendo, ou também pode se adaptar. Também posso utilizar materiais de papelaria. Entre esses papéis, esses materiais diversificados maiores, posso ter aí papéis A4, régua, roupas. Também é importante que o aluno, o estudante, esteja com roupas adequadas, roupas leves, para que ele consiga ter uma melhor prática, né, do exercício. Né? Não fique sendo incomodado aí por conta da questão da roupa, tá? Um espaço aberto, tá? Para poder realizar essas práticas. Que mais, Profires? Então, para a gente poder organizar essas práticas, essas sugestões, é importante, prof, que seja observado aí o planejamento com relação à aula 11.1, 11.2 e aí chegarmos na 11.3. Essas 2 primeiras dão subsídio, dão suporte aí para esse momento. Tá bom? E o nosso estudante vai conseguir fazer essa ligação aí de conhecimento entre a teoria e a prática aí do que for abordado, tá? Entro no primeiro momento sobre os pilares da educação e aí eu já entro aqui, ó, nesse primeiro, que é o pilar do conhecer. Nesse pilar do conhecer, já mencionei para você lá atrás, 5 minutinhos aí do tempo dessa aula para fazer essa abordagem conceitual, instigar o nosso estudante, provocá-lo, apresentar a temática, fazer essa relação entre a teoria do conhecimento e a sua aplicabilidade. E aí, o que você pode fazer aí? Você pode contextualizar, tá, a importância e a utilização do sistema de energia no treinamento. Você pode exemplificar situações do cotidiano que utilizam aí ou ativam esse sistema de energia, né? Pode provocá-los nesse sentido. Posso também destacar aí a importância de sistemas de energia em atividades físicas, em atividades esportivas, que vão exigir um pouco mais dele em relação às capacidades físicas, como agilidade, como velocidade, como potência, como força. E posso também trazer a proposição, o questionamento em si, né, sobre o comportamento aí dos sistemas de energia no exercício físico e no esporte, né?
Lembra lá da questão das quebras aí, dos macronutrientes, como que esse processo está chegando aí, como que o nosso estudante está utilizando na hora da prática aí do exercício ou no seu dia a dia. Então essa é a importância aí. E como que esse sistema de energia pode ser aplicado aí nas práticas cotidianas, certo? Então, isso aqui você pode estar observando junto com o nosso estudante e instigá-lo e provocá-lo para ver para que caminhos o conhecimento do nosso estudante vai, ok? Muito bem. O que mais que eu tenho aí, prof? Olha só, chego no segundo momento, que é o momento mais aguardado, mais esperado aí pelo nosso estudante, que é, de fato, o momento da prática, né? E nesse momento da prática, o nosso estudante agora passa pelo segundo pilar e pelo terceiro, né? Então, agora ele vai aprender aí a conviver e aprender a fazer. E aí o tempo é um pouco maior, tem agora 25 minutos, 25 momentos. Já pensou 25 momentos? Seria muito bom, né? 25 minutos para que o nosso estudante possa participar aí do momento da abordagem procedimental, a hora da prática em si, ok? E aí dentro dessa prática é que eu trago as atividades propostas para essa aula. Então as 3 atividades são essas daqui. Atividade 1, eu tenho uma pesquisa sobre alimentação, análise de rótulos nutricionais. Atividade número 2, eu tenho exercícios práticos e jogos relacionados aí à energia. E tenho a atividade 3, que é a elaboração de folhetos educativos. Calma. Prof, não é muita atividade para pouco tempo? Sugestão, antes de explicar cada atividade. Você pode dividir a turma em 3 grupos, né? Tem aqui 3 atividades, então eu posso dividir em 3 grupos. E aí cada grupo fica responsável, dentro desse tempo, de construir o que está sendo solicitado, de fazer, de realizar, de aplicar o que está sendo solicitado. E aí depois vem aquele momento de vivenciar, né, de assistir as lindas apresentações e de registrar tudo, tá bom? Com foto, com vídeo, com anotações e a diversidade. E todo esse material eu te lembro que vai ser colocado, né? A ideia é construir o grande livro da educação física. E para isso todo o material trabalhado precisa ser registrado de alguma forma, tá bom? Muito bem. O que mais que eu tenho aí? Então, na atividade número 1, vou pedir aqui para o meu diretor ele abrir esse slide para você ver mais de pertinho. Atividade número 1 é sobre a pesquisa, né? A pesquisa sobre a alimentação e a análise de rótulos nutricionais. O objetivo dela é realizar essa pesquisa sobre alimentação e análise dos rótulos nutricionais. Então, o nosso estudante ele vai ter aí rótulos, né, de diversos produtos alimentícios e ele vai realizar essa pesquisa, né, nesses rótulos, vai buscar incluir aí as propriedades nutricionais, os benefícios, os riscos, pode fazer uma busca rápida no celular, não tem problema, tá? Vai ler o rótulo, vai conversar, vai trazer informações. Esse nosso estudante ele vai analisar esses rótulos desses produtos, vai observar essas informações, vai observar as calorias, as gorduras, as proteínas, os carboidratos, as vitaminas e os minerais também, ok? Diante disso tudo, ele vai poder, prof, fazer o seguinte, ele vai poder agora comparar os diferentes produtos e identificar aí as opções que são mais saudáveis com base aí nas informações que ele encontrou lá no rótulo, tá bom? Então, essa é a proposta, se você for dividir a turma em 3 grupos, essa é a proposta do grupo 1 ou do grupo que ficar com a atividade 1, tá bom? Muito bem. Como atividade número 2, agora tem-se o quê? Exercícios práticos e jogos, tá? E jogos aí relacionados à energia. Qual é a ideia? Qual é o objetivo? Executar esses exercícios, executar esses jogos que são relacionados aí a essa energia para a atividade física e para o esporte. Então, a ideia é o seguinte, criar aí uma série de exercícios práticos que envolvam movimento e gasto energético, e isso pode incluir o que dentro desses exercícios práticos?
Pode incluir atividade de corrida, pode incluir a caminhada, pode incluir a dança ou um treinamento de força. Essas aqui são as 4 sugestões para esse momento de exercícios práticos, tá? Então, nossos estudantes vão fazer corrida, caminhada, dança, treinamento de força e vão observar como estão executando, como estão se sentindo, como estão adaptando ali ao momento ou ao espaço que você tem, que vocês têm, ok? E nisso também pode se desenvolver jogos que estimulem aí a compreensão da relação entre a energia e a atividade física também. Por exemplo, eu posso estar utilizando jogos de tabuleiro, né, em que os participantes avançam com base nas escolhas alimentares e no gasto energético. Então, ele pode sim, por que não, construir esse jogo, né? Pode sim vivenciar, pode sim criar um diálogo em torno de um jogo já existente para falar aí sobre as escolhas alimentares. Se você escolheu comer uma maçã, avance 2 casas. O que lhe parece? Parece um jogo de trilha, não é isso? Posso criar, posso adaptar, posso já utilizar o jogo pronto e fazer uma releitura, tá? Não tem problema. O que mais? Dentro dessa proposta aí, então eu vou precisar executar essas práticas e registrar aí as percepções ao final de todas essas práticas, tanto dos jogos de tabuleiro, como sugestão, quanto das práticas vivenciadas, tá bom? Muito bem. O que mais que eu tenho aqui? Chego aqui na terceira atividade. E a terceira atividade, ou o terceiro grupo, vai elaborar aí folhetos educativos. E esses folhetos educativos estão interligados à temática da aula. A temática da aula está envolvendo energia. Energia que eu preciso para mandar para o meu músculo, para o meu corpo, tá? Então, com base no que foi estudado em sala de aula, os nossos estudantes vão elaborar folhetos educativos sobre energia para a atividade física e para o esporte, tá? Então, ele vai criar informativos que abordem a importância da energia para a prática dos esportes e da atividade física, tá? Esses folhetos, depois de produzidos, eles podem ser passados para a escola, né, para os outros colegas de outras turmas, pode ser compartilhado, pode ser vivenciado, pode ser chamado outros grupos para ajudar a construir, tá? Vai incluir aí informações sobre como equilibrar aí a ingestão dos alimentos com o gasto energético. Vou trazer aí dicas para uma alimentação mais saudável antes e depois aí do exercício físico e a importância da hidratação também. Porque veja só, prof, e aí eu vou entrar aqui nesse slide para conversar com você. Veja só. Então, nós precisamos, por exemplo, fazer com que o nosso estudante ele entenda que se ele comer uma pratada de comida muito grande antes do momento da prática do exercício físico, ele não vai ter a performance desejada, né? Traduzindo, se ele comer um prato muito grande de comida, 5 minutos antes, 10 minutos antes, 20 minutos antes de uma corrida, por exemplo, ele não vai conseguir correr o quanto ele gostaria ou suportar, porque ele ainda está em processo de digestão. Então, é essa ideia, esse pensamento, um dos exemplos, tá? Que eu posso trazer aqui com relação à ingestão desse alimento, né? E a escolha também do alimento que eu vou fazer para o momento de uma prática, de um esporte, de uma atividade física, de um exercício físico um pouco mais extenuante, que vai exigir muito de mim. Eu preciso me alimentar, porém eu não posso exagerar, né? E tem que também fazer boas escolhas,
né? Nada gorduroso, nada muito calórico ou nada muito pesado, né? Para determinado tipo de prática. Então, dentro dessa percepção, o nosso estudante ele vai incluir essas informações nesse folheto, observando através de pesquisa, através de análise, através da vivência dele também, porque a gente sabe que os nossos estudantes têm diversas vivências aí, então eles podem trazer tudo isso aí registrado através de escritos, de imagens, de fotografias, de recortes, tá? Para a construção desses folhetos educativos, certo? E aí ele também vai precisar incluir dentro desse folheto a importância da hidratação, né? Então, se eu vou executar uma prática de exercício físico, eu preciso estar com o corpo muito bem hidratado, porque esse corpo precisa manter o equilíbrio no funcionamento aí de todos os órgãos. E pensando nisso, ele vai fazer essa pesquisa mais apurada para montar esse folheto, tá bom? Então, aqui é só uma pinceladinha do que ele vai encontrar ou do que ela vai encontrar aí na hora de construir aí esses folhetos, tá bom? Muito bem. E aí vai se utilizar de imagens, vai se utilizar de gráficos, vai tornar esse folheto atrativo, interessante, visualmente, né, chamativo, mas chamativo no bom sentido, no sentido de, eu quero ver, deixa eu dar uma olhada, né? Outras turmas, outros colegas podem querer ver, podem pegar aquelas dicas, eu vou fazer isso, né? Então, por que não colocar essas dicas que sejam de fácil compreensão, né? E possam ser utilizadas aí no dia a dia, tá bom? Reforço, prof, que todas essas práticas, todas as atividades, sejam elas um pouco mais cognitivas ou um pouco mais práticas, mais voltadas para o exercício físico, os nossos estudantes eles podem fazer junto com os colegas de sala, podem fazer também junto com seus familiares. Vai depender aí da realidade encontrada aí no momento da sua turma, tá bom? Muito bem. E aí eu reforço também questão de observar o espaço, se esse espaço é um espaço tranquilo, se dá para fazer essas práticas, né? Se é seguro, ok? Também é importante que o nosso estudante observe a sequência dessas atividades propostas e que, se caso necessário, separe aí os materiais de forma prévia, para quando chegar no momento dessa prática, o material já está separado, tá bom? Propor que o nosso estudante ele seja protagonista, que ele crie, que ele invente, que ele traga algo além do que está sendo pedido, né? Provoque-o, é sempre muito bom. Também peça, né? Envolva, incentive-o para que ele envolva outros familiares, seus amigos, tá? Nas ações, para que eles também tenham interesse aí, se sintam provocados também a querer participar. E o mínimo possível de material para utilização e para a construção aí do que está sendo pedido, tá? Das vivências que vão ser aplicadas aí. Muito bem. E aí eu chego agora, né? Eu vou pegar aqui o meu aviãozinho e vamos entrar agora no último, né? No quarto pilar, que é o pilar do C. E nesse pilar do C, o nosso estudante veio com alguma dúvida lá no início, possivelmente é esse o momento que ele consiga responder aí agora nesses 5 minutos finais. Ou trazer novas dúvidas, o que é muito bom também, faz parte do conhecimento da aprendizagem. Então agora nós temos aí 5 minutos para a abordagem atitudinal, ok? Muito bem. Peço para que ele registre tudo, tá bom? É sempre muito bom a gente apreciar, ver a evolução, ver a participação. Educação física não é só por fazer. Aliás, nem existe questão do fazer por fazer. É muito conhecimento. Toda prática, toda atividade proposta, ela tem aí o seu objetivo muito bem claro, né? E através desse objetivo claro, tem outros objetivos que vêm junto ali nesse crescimento aí de aprendizagem do nosso estudante. Tá bom? Que ele relate toda a experiência,
boas, ruins, mais ou menos, mas que seja relatado aí, que ele registra através de escrita, através de uma imagem, através de um mapa mental, através de um brainstorm, através de alguma maneira, tá bom? Muito bem. O que mais, Profires? Nesse momento aqui a gente pode fazer com que o nosso estudante ele relacione, ele discuta aí sobre os sistemas de energia que ele conseguiu perceber ao longo aí das práticas, ao longo das pesquisas. Quais foram as interações, eles podem ser instigados a trazer novas perguntas, novos questionamentos. Quais foram essas alterações fisiológicas que ele percebeu. Estimule-o, né, a participar, a trazer comentários, né, com relação aí às sensações de dor ou até mesmo de cansaço que ele percebeu aí, que ela percebeu durante a aula, durante as práticas. Isso ao longo de todas as aulas, tá? Mesmo quando o componente de educação física encerrar e tiver outras vivências na escola, né, que remetam à prática do exercício, é importante que ele esteja atento, esteja consciente e observando aí essas reações no seu corpo, certo? Muito bem. Já estamos finalizando aqui nossa aula e vamos relembrar aí a questão de adequar conforme a necessidade encontrada, tá? Então, nos esportes coletivos, né, agora, depois que ele estiver fazendo aí um futebol, um futsal, um vôlei, um basquete, um handebol, enfim, o nosso estudante ele pode trabalhar aí as repetições, pode possibilitar mais experiências, mais vivências, mas sempre observar a execução do movimento, né? Tá fazendo um movimento, o movimento tá errado, acha que tá errado, manda dúvida para mim, a gente conversa, a gente troca uma ideia, eu dou sugestões, aponto o que pode ser corrigido. Então a gente tem essa facilidade, essa troca de comunicação sempre, tá, prof? Não fique com receio de fazer isso. Tá bom? Estou aguardando o seu contato também. Utilize aí, sugira os materiais aí acessíveis, tá? Tanto em sala como na prática também, nas vivências esportivas ou não. Aqui as referências e eu já chamo você, professor e professora, para também participar dessas práticas, tá? Deixa lá o celular registrando, um tripézinho, alguma coisa ou alguém que não está podendo naquele dia participar, né, diretamente, mas que você também participe junto com o nosso estudante para que ele se sinta mais e mais e mais motivado aí a querer fazer as aulas de educação física, tá? Eu conto muito com você. Eu vou ficando por aqui, te agradecendo e a gente se vê aí nas próximas aulas. Muitíssimo obrigado, professor. Muitíssimo obrigada, professora. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.